E aí, moçada, capítulo 6 e capítulo 7, Educação Cristã. Nós estamos avançando então para a revisão da prova, não é? O capítulo 6 vai falar do mal presente, o mal que é real. O autor fala assim: o mal é como o vento, ele é real, porém é invisível, mas existe. Ele cita o mundo como uma linguagem bem poética, né? O mundo é como um museu de lágrimas. Aí ele cita Hiroshima, Nagasaki, o Holocausto e assim a vida vai. É só você ligar a sua TV ou ligar o seu celular aí, prestar um pouco de atenção nas notícias, que você vai perceber que o jardim realmente é repleto de lágrimas, né? Muitas lágrimas. O mundo não é um parque de diversão, né? E esse mundo é um campo de batalha, pelo contrário. O autor, então, vai citar, né, que o mundo ainda não é perfeito, mas se tornará perfeito. O mundo foi criado para ser um paraíso, porém ele sofreu com a queda, né? Uma ruptura que nós chamamos de pecado. Então, o pecado desviou o foco. O mundo que é para ser perfeito teve essa ruptura e nós vamos sofrer com isso. Pensa comigo. O dono de tudo isso, o dono de toda a água, de todo o mar, de todos os diamantes, de todo o planeta, eu chamo de dono de tudo isso, ele sofreu muito aqui neste mundo. Quando Deus esteve ao mundo para salvar o mundo, na sua vida ele já sofreu perturbações. Exemplo, quando nasceu, Jesus não teve lugar para ser abrigado. Ele teve que se abrigar no curral. Nenhum hotel quis o Cristo. O dono de tudo isso ficou no curral, ao relento. 2. Quando Cristo vai fazer a salvação do planeta, do mundo, ele teve que experimentar todo tipo de tranqueira, todo tipo de dor. Ou seja, Cristo na cruz, ele levou sobre ele, a Bíblia fala em Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Imagina todo o erro, de todo o tempo, de todo o contexto, de toda angústia, o Cristo levou. Ele se tornou o pior de todos os pecadores, ou seja, ele teve que um Deus santo se tornar pecado para salvar o pecado. Experimentou a morte, a cruz. Então, não houve facilidades nem por Cristo. Por que você está dizendo isso, professor? Para a gente fazer uma reflexão. Às vezes a gente fala, nossa, eu queria mais, eu queria algo mais. O próprio dono, quando esteve aqui, não teve facilidades. Então preste atenção nisso. Há algumas distorções que o autor coloca, que a gente faz, né? A gente faz algumas distorções. Há um excesso, por exemplo, um excesso de amor que sufoca as pessoas. Há um excesso de admiração que vira inveja. Há um excesso de perceber no outro mais do que a gente merece, começa a chamar isso de inveja, né? Você começa a olhar as coisas do outro com inveja. Então, há algumas distorções. Eu posso admirar o outro, não ter inveja do outro. Eu posso gostar do outro sem sufocar o outro. Eu posso querer o bem do outro sem invejar as coisas dele. Não é? Eu posso fazer elogios à pessoa sem ficar exagerando nesses elogios. Eu posso ser religioso sem ser um fanático religioso. Eu posso amar, não é? Sem sufocar. E algumas pessoas também distorcem. Por exemplo, o filho acha que o pai é um empecilho para a sua felicidade. O pai é um excesso de regras. Cuidado. O pai não é excesso de regras. O pai tem cuidado de você. A sua família tem que cuidar de você. Então, olhe o mundo por esse prisma. Você pode falar assim, o mundo também não tem ninguém que presta. Cuidado com esses exageros, essas percepções desse mundo, tá? Essas distorções. Como o mundo é mal, como o mundo tem a presença do mal, às vezes você distorce ainda algumas coisas que são bacanas. Tenha sabedoria para observar e olhar o mundo sem essas percepções distorcidas. O mal mata a sua esperança, né? O inimigo quer matar a sua esperança. A visão única do mal é matar a sua esperança. Ele quer que você não acredite numa vida melhor, numa vida futura, numa vida de amor e de paixão que Deus tem por você, numa vida transformada. Então, a expectativa do mal é distorcer a sua expectativa, a sua esperança. Você fala, não tem ninguém presta, eu não vou fazer nada para a humanidade. Não, faça algo bom sempre para a humanidade. Fazer o bem é sempre fundamental. Terceira coisa, algumas faces do mal que o autor coloca, né? O medo, e você percebe visivelmente essa face do mal nos abusos, né? Ele coloca nos abusos físicos, nos abusos políticos, nos abusos profissionais e até nos abusos espirituais, pessoas usando a fé para seu proveito próprio, né?
no mundo de decepções, no mundo de sentimento de culpa, no mundo de rejeição e ansiedade. Mas o autor termina esse capítulo 6, falando de algo que me deixa muito feliz. A presença do mal é real, mas não é eterna, porque diz Apocalipse capítulo 21, 4. Olha que texto bacana, repito, Apocalipse 21, 4. Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Vai ter um dia perfeito, um dia eterno e perfeito, e nós vamos estar com ele nessa ideia de perfeição. Capítulo 7, ele vai citar, que é necessário pensar e parar para pensar naquele que é seu Deus. Ele começa dizendo que o ser humano sempre busca algo, e o questionamento é o que seria esse algo. E ele vai falar que a sua angústia, a sua necessidade, a sua busca é aquela velha frase do Santo Agostinho, Qual que é a frase de Santo Agostinho? O homem precisa de Deus. O homem é carente de Deus. Como não sabe que é carente de Deus, ele procura encher a sua vida de prazer, de alegria, de satisfação e não busca no ponto essencial que é Deus. Você tem uma carência e a sua carência chama-se eternidade. Você é um ser da eternidade, marcha para a eternidade, caminha para a eternidade, então busque isso. Há um anseio então pelo sagrado, a nossa alma anseia o sagrado. A nossa alma busca algo que é universal, não simplesmente passageiro. Então, o eterno não pode ser explicado também aqui nessa vida. Se algo que dá o sentido para essa vida tivesse aqui, ele então não seria o autor disso aqui. Então, o autor chamado Francis Collins vai dizer o seguinte: se você quer explicar o eterno partindo dessa vida aqui, está errado. O eterno está fora daqui, ou seja, é algo que transcende, que está fora disso aqui. Deus é maior do que qualquer definição. Por maior que seja a definição que você tenha de Deus, por melhor que você defina Deus, a definição de Deus sempre é pobre, porque Deus é eterno e é um Deus que está muito acima das nossas limitações mentais, espirituais e físicas. Deus é um Deus perfeito e a sua definição dele, seja qual for, sempre é inferior àquilo que ele é de fato. E ele vai então definir Deus em 3 dimensões. O autor fala que Deus não pode ser definido e vai tentar definir Deus. Sim, ele vai tentar mostrar a beleza e a grandeza desse Deus, mesmo sendo impossível de defini-lo, Por mais que definiu aqui como, primeiro, Deus Pai, ele disse, Deus é Pai. Então, a sua primeira percepção de Deus é Pai. Você fala assim, eu não dou bem com meu Pai. Não, tá. Talvez o Pai terrestre aqui tenha alguns problemas, mas o Deus Pai que ele quer é um Deus amoroso, um Deus que cuida, um Deus que passou a ser chamado de Pai em Jesus. Jesus, quando chama Deus no Pai Nosso, ele chama Pai de papaizinho, Era um filho carente, dependente de um pai que era cuidadoso. Então, o seu Deus é um Deus cuidadoso. Pensar Deus na dimensão do amor. Deus é todo amor. João vai definir Deus assim, e Deus é amor. E João vai escrever várias cartas, primeira, segunda e terceira João, e ele fala mais de 2.000 vezes a palavra amor. Amor, amor, amor. Se você fala que ama as pessoas, que ama a Deus, mas não ama as pessoas, está errado. Deus é amor, Deus é amor. Então, pensar em Deus é pensar em um Deus de um amor verdadeiro e puro. O amor de Deus é um amor que cuida, um amor que traz também disciplina, porque aí você vai pensar a terceira dimensão. Como você é possessivo, nós somos possessivos, a gente quer tudo para a gente pensa que Deus também é só nosso. Então, Deus é seu, e Ele cuida de você, mas Ele não é posse sua, tá? Não entenda Deus como Deus que é propriedade sua. Ele é universal, Ele tem que cuidar de todas as pessoas, Ele tem que amar todas as pessoas, Ele é responsável pelo planeta. Não entenda o amor de Deus como libertinagem, ou seja, já que Ele me ama, Ele vai deixar eu fazer tudo que eu quero. Não, Deus te ama e não vai deixar você fazer tudo que Ele quer, porque Ele tem regras claras, Ele tem padrões claros, e Deus te ama tanto que Ele estabeleceu padrões, estão lá na Bíblia, estão na vontade dEle, estão na sua própria percepção, e Ele quer cuidar de você. Terceira coisa é a falsa bondade. Já que Deus é tão bom, Ele nunca vai quebrar as minhas regras e minhas vontades. Há um exagero místico, Deus é uma força. Não, Deus é um Deus pessoal. Ele não é um ser mágico também. Fala, então Deus é meu supermercado. Eu falo para ele, Deus me dá isso, e ele é obrigado a me dar isso. Deus não é um shopping pós-moderno, Você vai lá e busca o que quer nele. Ele tem
A vontade pessoal, ele não é algo místico. E tome cuidado com aquelas inversões também de autoridade. Tem gente que fala assim nas suas orações: Senhor, eu te ordeno. Como você pode ordenar ao dono de tudo isso, ao Criador, ao Supremo Senhor? Então ele é que ordena, nós é que somos servos, porque a palavra de Deus é Senhor, não é? Senhor é o que manda, nós é que obedecemos. E para fazer a reflexão final, ele termina dizendo Deus em 3 grandes palavras, né? Deus é amor, Deus é graça e Deus é Cristo. E ele termina citando esse Deus, amor, graça e Cristo, na pessoa de João 10:10. Ele diz: eu vim para que você tenha vida e tenha uma vida abundante. Até mais.